Os quartos e as caixas na sala. Vamos! Vamos! Quem que é esse aí? Sei lá. Já estamos, Oceano, novamente juntos. Tomem cuidado com essas caixas, hein? Cuidado! Zequinha Curvelo, ao seu dispor. Vasco Moscoso de Aragão, às suas ordens. Com licença. Capitão de longo curso. Esse homem deve ter muita história para contar, hein? É, só de olhar para ele dá para se ver que é um homem de ação. Deixa eu ver. Sargento do Mato é uma mulher em cada porto. Aliás, não é ele que está vindo lá, não? É. Eu vou lá falar com ele. Zequinho, traz ele aqui. Traz ele aqui. Comandante! Esse homem deve ser uma enciclopédia. Mano de Vasco, as ordens. Mano de Vasco, Emílio, as ordens. Emílio, meu amigo. Emílio. Então vai. Comandante Vasco. Comandante Vasco. Comandante, tá bom? Professor Zé Paulo. Licença, por favor. Os senhores têm sorte de morar aqui. Decidi vir pra cá porque nunca vi dois lugares tão parecidos com Periperi e Rasmate. Uma ilha do Pacífico onde vivi uns meses. De férias? Não, como náufrago. Nesse tempo eu ainda era segundo piloto e andava embarcado num navio grego. Bom, se quiserem eu conto a história. Comandante, com licença. Eu espero um pouco, vou chamar minha mulher. Ela adora ouvir história. Com licença. Mãe do Calmeira, vai rápido. Náufrago, é? De Calcutá para Quiabo, na costa da Birmania, num cargueiro inglês de tripulação inglesa. Era uma rota perigosa, sujeita às moções e às correntes, mas nunca vi uma tempestade de Maracanã. Ondas de 8 metros, raios terríveis, que quase bateram o barco dele, faz parte da nossa principal. Eu que fui graças a você.
pêsames. Vê-se que quando moça foi uma bela mulher. Bonitona assim, é verdade. O rosto da falecida me lembra, nem sei porquê, o de uma dançarina que conheci faz muitos anos, quando comandava um cargueiro holandês. Chamava-se Soraya. Era conhecida como a bailarina dos lábios de fogo. Por causa dela, o meu piloto, Johan, o sueco, ia desgraçando a vida. Ele quase enlouqueceu por ela, quis se matar, fez dívidas, chegou a vender objetos do navio. A música não é meu forte, mas acho que lembro a melodia que ela dançava. E como esquecer aquela melodia se ela mexer com o nosso sangue, sedutora como vício? Johan perdeu a cabeça, mas quem não perderia? Soraya era uma doença. Braços sinuosos, longas pernas, seios magníficos, a pedra preciosa no umbigo. Depois ela começava a dançar. Foi por causa dela, por seu fascínio, que Johan quase se perdeu. Certa noite, envolveu-se numa terrível briga com a tripulação de um cargueiro francês. Foi só graças à minha intervenção que ele não acabou morto. E naquela ocasião, enquanto brigávamos, Soraya dançava. Conhecendo esse globo com a palma da minha mão. É como eu digo, amigos, não há forma mais pura e verdadeira de sentir lugares do que tocá-los com a quia de um barco. Bonitos diplomas, hein, comandante? Bonitos e importantes. Esse aí na sua frente, assinado pelo comandante Jorge Dias Nadrô, me dá o direito de comandar qualquer tipo de navio de marinha mercante pelo mundo afora. Foi otorgado aqui mesmo no Brasil. Eu pensei que se eu tivesse conseguido no Oriente ou em Portugal. Qual é o marinheiro que não é supersticioso? Eu comecei a navegar muito cedo, menino ainda, como grumete num cargueiro. E escalei os postos um a um. Muitas vezes mudei de navio. Viajei sob diversas bandeiras. Mas quando julguei-me pronto, proposto de capitão de longo curso, voltei para a terra onde cresci. Nobre atitude, comandante, muito patriótica. Vir do Oriente para dar os exames aqui. Aliás, sem falsa modéstia, com certo brilhantismo. E esse aqui, comandante? Onde é que o senhor conseguiu? Esse é o diploma de Cavaleiro da Ordem de Cristo. Uma das mais importantes condecorações portuguesas. Acompanhe aquela medalha que o senhor já me viram usar. Comandante, a lua acaba de aparecer. Senhores, vamos até a varanda? Mas eu não consigo ver. Você tem que fechar o olho de baixo. Vai. Deixa eu ver. Vai, Meira, já vejo. Ela aumenta 80 vezes o tamanho das coisas. Pronto, eu vou deixar todo mundo ver. Espera que agora é minha vez. Ô, comandante, por que o senhor deixou a profissão assim tão moço antes dos 60 anos? Ainda podia navegar uns 10 anos, pelo menos, não é verdade? Né, Zequinha? Uma mulher. Que outra razão poderia ter? Eu comandava o Benedict, aquele barquinho cuja miniatura tem lá dentro. Fazíamos a rota da Austrália. Eu nunca quis me casar. Preferi uma paixão aqui, outra ali, na loteria das escalas. Eu costumava anotar os nomes e os endereços das mulheres no caderno. De algumas até guardei fotografias, uma mecha de cabelos, uma peça íntima. Mas quando a conheci, senhores,
Eu joguei fora o caderno com todos os nomes e endereços, quase o mapa mundi, e as lembranças de todas as outras. Chamava-se Dorothy. Tinha uma profunda angústia nos olhos. Ela viajava com o marido, cretino, dono de grandes fábricas, não sei de quê. Se preocupava só com cifras e negócios. E não via a beleza e a angústia da esposa. Nem sei como o caso começou. Em certos lugares, a certas horas, contemplar o mar é como sorver um veneno. É o que acontece às vezes quando se olha para uma mulher. Eu era o comandante, tive que tratar com eles. E, naturalmente, reparei nela. Mas ela não tinha mais que uns 25 anos. Era muito grande a diferença de idade. Nem pensei no caso. Conversávamos muito. Isso sim. Eu contava do mar, de tempestades e calmarias, de minha intimidade com as estrelas. Falávamos de tudo e nada. Os olhos dela fixos nos meus. Uma noite, sem saber bem como nem porquê, dei com ela em meus braços. E aí, comandante? Comeu? Era amor, amigos. Um amor como eu nunca tinha sentido antes. Absurdo, incomensurável. Mas eu era o comandante. Jamais em toda a minha carreira, em meus 40 anos de embarcado, eu tinha cometido a menor falta. Ela era uma passageira. Eu estava no comando. Eu não podia. Eu simplesmente não podia. Algum de vocês já tentou convencer uma mulher a deixar? Dorothy enlouqueceu. Ela chegou ao cúmulo de uma madrugada só de camisola, subir à ponte de comando e implorar, diante dos oficiais, que eu ficasse com ela. Ah, aí o senhor não resistiu e comeu. Dorothy, querida, não posso ficar com você agora, não posso. Eu sou o comandante. Entendeu? Mas se você quiser, eu desembarco no primeiro porto. Parto com você para sempre, para um canto escondido no mundo. Apresentei minha demissão. A companhia havia pedidos, proposta de aumento. Não cedi. Sou homem de palavra. No primeiro porto, em Makassar, na Indonésia, eu despedi da tripulação e deixei o navio nas mãos de outro comandante. Me hospedei com Dorothy na casa de uma certa Carol, uma contrabandista de ópio que me devia o favor. Foram 2 semanas de delírio. E o marido apareceu? Mas que importava o marido, um gordo imbecil? O marido não contava. A febre, essa sim importava. Uma infame febre das ilhas. Letal. 3 dias acabou com Dorothy e com a minha carreira. Como é que eu podia voltar a comandar navios? Quando eu não conseguia deixar de ver nem por um instante os olhos de Dorothy, enormes de febre, implorando que a salvasse. Nem podia morrer com ela, como pedi a Deus, pois eu era imune àquela febre, tanto por ali viajei desde jovem. Fiquei como louco nos termos. Intriga-me ópio. E por fim, voltei à terra onde cresci. Jurei nunca mais entrar numa ponte de comando.
primeira vez na vida, andei tatuado no braço o nome de uma mulher. Aconteceu alguma coisa, Arthur? Cadê o pessoal? Nada não, Chico. O pessoal deve estar lá na casa do comandante. Ultimamente vão todos pra lá. Cara, esse comandante será ele? Emílio! Ô, Chico! Sara! Chico, tudo bom? O que é que vocês me contam de novo? Sabe que eu acabo de chegar da Ô, capital? Chico, você que é um homem viajado, você conhece Hong Kong. A gente tava falando aqui sobre a última do comandante, uma história incrível. Conte pra ele, conte. É verdade, seu Chico. Cada história que eu fiquei de boca aberta. A lua fica ainda mais bonita, né? É, grandona. Dá pra ver tudo. E se a gente usar a luneta pra ficar espiando as mulheres na praia? Talvez dê pra usar aquela outra coisa também, o astrolábio. Pra que serve esse negócio, isso aqui? Boa noite, gente. Ô, boa noite. Vocês sabem da última do desembargador Pitanga? Aquele que a mulher teve 7 filhos de 7 pais diferentes. Chico, que bom que você chegou. Me diz uma coisa, você que é bem informado. Pra que serve um astrolábio? É. Astrolábio eu não sei nem quero saber. Mas sabe que os chifrudos usam como recurso? E astrolábio que nada, você precisa ver a luneta. Chico, você vai esquecer sua questão. Ela aumenta 80 vezes o tamanho das mulheres, né? Pense no que a gente vai ver com a luneta do comandante. Tudo. Aquele juiz corno, depois de examinar os meus papéis por mais de um ano, ao invés de colocar o processo em pauta, pediu mais tempo para análise. É um ladrão. Ele quer dinheiro. Mas eu não me rendi. Comandante. Eu entrei com um Capitão. recurso. Oi, comandante. Capitão. Bom dia. Bom dia. Capitão de longo curso esse aí. Pra mim, esse sujeito não é capaz de comandar nenhuma canoa. Com essa cara de dono de mercearia. Eu acho que esse sujeito nunca botou os pés no navio. As histórias que ele conta, ele leu ou simplesmente inventou. Não. Não é bem assim não, seu Chico. E o diploma? Assinado e carimbado lá na parede da casa dele. O que isso prova? Capitãozinho no máximo de um barquinho desses de rio. Comandante uma ova. Dá licença. É. Sabem que eu pensei que um homem do mar soubesse jogar xadrez? Falei com o comandante, ele não sabe distinguir o peão de um bispo. Então, não é de estranhar que o marinheiro não conheça um jogo tão útil para matar o tempo? É como eu digo, comandante o cacete. O nevoeiro era tanto que podia ser cortado a faca. Meu navio seguia devagar, em marcha reduzida. Os apitos avisando o perigo. O radar estava em pane. E aquela região do Mar do Norte é constelada de icebergs perigosíssimos. Pois foi então que surgiu do meio da neblina, já bem perto do navio, uma montanha de gelo, um bloco capaz de afundar no transatlântico. Seu Vasco, o senhor me diz uma coisa? Comandante Vasco Moscoso de Aragão, às suas ordens. Comandante, mas tem uma coisa que está me intrigando. Como é que o senhor, o homem do mar, com tanto tempo para matar, não sabe jogar xadrez? Eu ouvi dizer que é um jogo muito apreciado nos navios. Pois lhe informaram errado, meu amigo. Jogo de marinheiro é jogo de dados ou de baralho. Jogo de azar. Passei noites e noites sem dormir jogando cartas. Naquela vez que naufraguei em Rasmate, a ilha parecida com Peri-Peri, no bote só tínhamos uns biscoitos, um pouco de água e um baralho. E mesmo naquela condição terrível, jogamos. Jogamos os biscoitos e os goles de água no pôquer. Pôquer, hora viva. Podemos fazer uma rodinha, eu já estava com saudade. O Zé Paulo é um viciado. Viciado não, mas às vezes eu passo uma pezinha. O Meira também joga. Nós podemos fazer uma rodinha agora mesmo. Não, agora não. Me desculpe, mas tem que terminar o caso que estava... Termina depois, quando acabar o jogo. Ah, Chico, o comandante estava na parte mais interessante, um iceberg. Vocês Enquanto lembram? você afunda o Titanic, eu vou chamar o Meira. Fernando, a gente pode jogar aqui mesmo, não é? Só se for um jogo bem baratinho. Bom, como eu estava dizendo,
A montanha surgiu de repente, sabendo o navio. Passageiros começaram a gritar apavorados. E a tripulação entrou em pânico. Vamos entrando. Piro de fora não dá palpite, viu, seu Ai, Zequinha? Então, esse baralho não dá. Ah, comandante, não seja luxento. Para uma brincadeira dá e sobra. Não, com esse baralho não joga. Não tem graça nenhuma. Oh, comandante, vamos. Ou será que o comandante não sabe jogar pôquer? Por que não saberia? Eu sei lá. Vai ver, esqueceu-se com o tempo a aposentadoria. Com licença. Eu não disse? Eu não disse? Esse sujeito nunca viu pôquer na vida. Jogando num barco de salvamento, né, que já se viu. É mentira em cima de mentira. Comandante é uma pinóia. Como assim, mentira? Ah, Zé, que você não viu? Basta apertar um pouco e o sujeito arreia as calças. Você não viu agora? Arranjei o baralho, arranjei os parceiros e o sujeito foge. Tudo porque o baralho está um pouquinho usado, mas que desculpa mais esfarrapada. Quem disse que é uma desculpa? O comandante é um homem honesto. Lá vem você com seu puxa-saquismo. Olha, puxa saquismo no vidro, hein, Chico? Que eu não tenho inveja, tá? Inveja de quem? Inveja de quem? Senhores, amigos, discutindo ser contigo. Eu não admito que o filho duvide da palavra de homem honrado. Eu duvido do pôquer dele. A verdade é que ele sumiu. Estes sim, são baralhos. Vamos jogar? Foi um prazer jogar em companhia tão agradável, senhores. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, comandante. Inveja mata, seu Chico Pacheco. O comandante é um mestre no pôquer. Comandante na puta que o pariu. Comandante, uma banana. Eu nunca vi descaramento igual. Esse sujeito não tem o mínimo senso do ridículo. Metendo a cara, inventando, enchendo a história de nomes esquisitos. A minha ele não me engana. Ah, se eu soubesse geografia. Comandante, uma merda. Exagerado, com suas balelas cheias de mulheres, todas gostosas e apaixonadas, com as vacas. Comandante, uma figa. É uma palhaçada. Aqueles bestalhões ingênuos. Cambada de bocós. Acredito em tudo. Comandante, uma porra. Foi um dos maiores erros de minha vida. Eu tinha aceitado comandar o El Gamil, um cargueiro egípcio, numa travessia entre Suez e Adém, transportando cimento. O navio estava em péssimas condições. Nem o rádio funcionava. Obrigado, Balbino. Bem, resumindo. O navio naufragou e acabamos todos na água só com o nosso colete salva-vidas. Morreram 19 marinheiros. 19. Devorados pelos tubarões. Só eu e imediato conseguimos nos salvar. E só escapamos porque eu tinha uma faca e com ela na mão abri a barriga de 3 tubarões. Faça isso por menos, comandante. É tubarão demais. Como disse meu amigo. 3 tubarão é tubarão demais, né, comandante? Você navegou no Mar Vermelho? Não, senhor. Então o que sabe meu amigo sobre tubarões? Há lugar no mundo com tanto tubarão. Sua observação não tem cabimento. Meira, a gente não deve falar do que não entende. Desculpe, o comandante tem toda a razão. É,
Foi assim mesmo. Matei nada menos que 3 tubarões. Ainda tem a faca com a qual matei as feras. Está por aí numa gaveta. Um dia desses eu mostro. O homem é um mentiroso, um farsante, blá, blá, blá. É só o que você sabe dizer. Fui acreditar, me dei mal. O comandante até me mostrou a faca com que ele matou os tubarão. Vocês são mesmo uns imbecis. O comandante isso, o comandante aquilo. Só falta lamberem a bunda do comandante. Comandante uma bosta. Espero fazer jus a tal distinção, presidindo com humildade, mas com brilho, esta comemoração. Declaro, pois, aberta a festa. Viva a Santa Padroeira! Sujeito desclassificado! Eu descobri tudo! Comandante, uma pílula. Mentiroso mais filho da puta, é isso que ele é. Olha, o que eu vou contar aconteceu há mais de 20 anos atrás. Silêncio! Silêncio! Por favor, senão não dá pra escutar nada. Conta aí, Chico. Vinte anos atrás, havia na capital um puteiro. Uma casa de tolerância famosíssima. A mais elegante e luxuosa casa de mulheres do estado. A pensão Monte Carlo. De propriedade de Carolina da Silva Medeiros. Não sei que não venham mais. Mais conhecida como Carol Língua de Ouro. Salve a nossa musa, Espírito. Comandante, quanta honra. A casa é sua, fica à vontade. Doutor Jerônimo, aguardo o seu julgamento. Mais bela do que nunca. Corro-me aos seus pés, dona do meu coração. Não minta, doutor, que conheço bem a dona do seu coração. Que, aliás, está necessitando de cuidados. Seu Aragãozinho, seja bem-vindo. Persista. Conseguirá. Eu sempre digo. Uma beleza, não acha? Maravilhosa. Sua conta dos civis? E os militares não valem nada? Não, comandante, eu tenho uma coisa muito especial. Bem a seu gosto, escurinha de pele. Adoro. Aqueles 4 boas-vidas viviam grudados. Eram os mais assíduos e importantes clientes da casa. 4 vagabundos famosos na zona e na cidade. O capitão Jorge Dias Natrô dirigia a capitania dos portos. Mas o que fazia bem mesmo era jogar pôquer, namorar mulatas e pregar peças nos amigos. Doutor Jerônimo Paiva era advogado. Não tinha um cliente sequer, mas gozava do maior prestígio, pois era chefe de gabinete do governador, seu tio. O doutor Pedro Alencar era médico, incompetente, só graças ao pai rico e à influência do amigo Jerônimo, conseguiu um cargo na Secretaria de Saúde. E, finalmente, seu Vasco Moscoso de Aragão, o seu Aragãozinho, na época uma das maiores fortunas da cidade. Vasco era o único herdeiro da imponente firma Moscoso, uma das mais poderosas do estado. Um reles negociante, nunca me enganou.
A empresa foi fundada pelo velho Moscoso, avô materno de Vasco, ainda em Portugal. Aos 12 anos, Vasco perdeu o pai e a mãe num trágico acidente. O velho, desgostoso, pegou o neto e veio para o Brasil, onde ampliou seu negócio e multiplicou sua fortuna. Assim que ficou moço, o avô o colocou no escritório. Mas Vasco se mostrou um desastre. Não tinha gosto para os negócios, era descuidado e desatento, um irresponsável. Em pouco tempo, o avô ficou preocupado. Tinha de tomar sérias providências se não quisesse ver a firma falir nas mãos do neto. E realmente, quando percebeu que estava para bater as botas, o Portuga transformou a firma individual em sociedade, tornando sócios alguns dos seus mais fiéis empregados. O homem de confiança de José Moscoso, um espanhol chamado Rafael Menéndez, entrou como sócio forte e ficou na direção dos negócios. O pamonha do Vasco ficou com as cotas do avô, o que lhe garantia a maior parte dos lucros e nenhuma responsabilidade. Aí o Palerma pôde se dedicar inteiramente ao que mais gostava de fazer: nada. Entregou-se à boa vida. E numa noite, num dos vários estabelecimentos que frequentava, conheceu o capitão Jorge Dias Ladrão. Fazendo com a minha mulher, rapaz. Tira essa mão de mim. Não tá vendo que ela está acompanhada? Piranha vagabunda. E olha, minha faca. Falando contigo, rapaz. Vai embora. Crápula. Onde você vai? Muito obrigado, amigo. Muito prazer. Comandante Jorge Dias Ladrão. Johann Amundsen, comerciante. Muito prazer. É um prazer, comandante. Sou Vasco Moscoso de Aragão. Às suas ordens. Muito prazer, Vasco. Vamos tomar alguma coisa? Vamos. Por minha conta, por favor, sentem-se. Jorge simpatizou com Vasco e o apresentou aos outros vagabundos, que logo perceberam as muitas qualidades do negociante milionário. E foi somente graças a estas novas e influentes amizades que o Portuga entrou numa roda ilustre. Excelentíssimo governador. Este aqui é seu Vasco Moscoso de Aragão, grande comerciante da praça. Encantado, excelência. E passou a ser convidado para as mais diversas e elevadas ocasiões sociais, onde teve a oportunidade de conhecer a nata da sociedade e seus melhores filhos e filhas. Eu vou tentar adivinhar. O senhor é engenheiro. Sou capaz de jurar. Então, naquela época, Vasco Moscoso de Aragão tinha tudo para ser feliz. Dinheiro, consideração social, saúde, fartura de mulheres, mas estranhamente, o pamonha estava sempre triste. E o pior é que o panaca, com aquela cara de pão dormido, ofendia aos outros boas-vidas, especialmente ao capitão Jorge, que não suportava cara amarrada. Naqueles tempos, Vasco andava apaixonado por uma tal Doroti, putinha mantida na pensão de Carol por um certo Roberto Veiga Lima, médico rico, famoso por seus ciúmes e pela violência com que tratava os adversários. Preocupava-se o amigo imprestável. Seria aquela vadia a causa da tristeza do Palerma? Vai buscar uma bebida pra nós, vai. Carol, Carol. Sim, eu estou com uma ideia. Está vindo o Vasco. Olha a cara dele. Vem, você fica de guarda aqui. Você vem comigo. Vamos, vamos. Ai, meu Deus! Pelo amor de Deus, não me bate! Cala a boca, vagabundo! Nem mais uma palavra da minha parte. Senta! Senta! E você? Vista-se e arrume a sua mala. Onde? Olha. Eu não sou o primeiro, não. Ela pode confirmar. Eu a conheci, ela já estava furada. Cala a boca, seu porco.
Vamos, ande lá com isso. Vocês duas, vem aqui. Vem. Não precisa ter medo, não. Vem cá, Lari. Isso. E nem pense em ir atrás dela. Se tem amor à vida. Ande logo, homem. Vamos. Bacharel de Aragão. Doutor, faça umas coisas de Aragão. Faz nada do Aragão, deputado. Presidente. Seu Aragãozinho. Bom, passaram-se alguns meses e, surpreendendo os comparsas, passou também a paixão de Vasco por Doroti. E a velha tristeza, a melancolia inexplicável, voltou a deixar Vasco com cara de bunda. Hoje que esse bosta vai me dizer o que é que ele tem. Mais pra lugar. Com licença. Vasco, eu quero falar com você. Vem. Vamos, homem. Sim, sua licença. Seu Aragão, é hoje que você vai me dizer que merda tem atravessada no peito. Vamos, abra a boca e vomite a história. Que história? Eu quero saber a razão dessa sua tristeza, homem. Pensei que fosse paixão por Doroti, mas pelo que vejo não acertei. Jorge, que me atormenta. É uma bobagem, eu sei, mas eu não consigo deixar de pensar nisso. Isso o quê? Você lembra da Madalena Pontes Mendes? Tem aquela mocreia? Francamente, Vasco, não acredito que você esteja sofrendo por aquela tipa cheia de si. Não, não é bem isso. Tá bom, eu vou te contar. Uma vez, num daqueles jantares lá no palácio. Ele tem um diploma ou um título? É só disso que eu faço questão no pretendente. Não precisa nem ser título de nobreza, não. Se bem que, claro, um nobre seria o ideal. Eu não vou me casar com um seu qualquer. Nem ser a esposa do seu fulano de tal, do seu Beltrano. Não importa tanto dinheiro, mas sim o título. Gente, foi por isso que você caiu, mas que idiotice. Não é idiotice não, Jorge. Madalena tem razão. Razão de quê, seu Vasco? Seu Vasco, tá vendo? Seu Vasco, seu Aragão. Cada vez que ouço me chamarem de seu, me dá uma coisa aqui dentro. Eu não sou igual a vocês, não. Veja, você é capitão dos portos, comandante. O Jerônimo é advogado, doutor. O Pedro é médico, doutor. Eu sou o quê? Eu não sou nada, eu sou um merda. Seu Aragãozinho. Desculpa. Eu confesso que eu pensei em tudo, meu amigo. Até que você, sei lá, tivesse cometido um crime, mas ficar triste porque não tem um título, francamente, isso é burrice, vai. Volte aqui, homem. Sente-se. Sente-se. Então quer dizer que se você tiver o título, acaba essa tristeza, essa cara de funeral. Mas que título eu vou conseguir agora, com a minha idade? Talvez ele consiga um. Você? Eu mesmo. Eu vou tentar dar um jeito. Eu lhe prometo. Por amor de Deus, Jorge. Brinque com tudo que você quiser, mas não com esse assunto. Mas quem está brincando, homem? Hoje é dia de festa, vamos beber, nos divertir. Amanhã conversamos. Eu prometo que eu vou te ajudar. Ande logo, tira essa tromba da cara e vamos beber. Ande logo, homem.
Vasco, que tal lhe parece o título de capitão de longo curso? Sabe o que é? Comandante de marinha mercante? Isso mesmo. O que é que você acha? Comandante Vasco Moscoso de Aragão. Capitão de longo curso. Hã? Você está brincando. O título de capitão de longo curso é obtido por marinheiros experientes, através de um concurso prestado aqui na Capitania dos Portos, diante de uma banca de oficiais da Marinha. O concurso, nada simples por sinal, começa com a apresentação de um trabalho, uma espécie de tese, onde o candidato precisa descrever uma viagem marítima com todas as minúcias geográficas e técnicas. Aprovada a tese, seguem as provas orais em várias matérias. Aqui estão. E tendo passado nos exames, o diplomado pode sair mar afora no comando do navio. Simples, não? Porra, você tinha prometido que não ia brincar comigo. Mas que porra de brincadeira estou fazendo, Vasco? Ora, um exame desses! Para não falar que eu não sou nem piloto, nem imediato, nem coisa nenhuma. Tem razão, tem razão. Eu esqueci de dizer que não é preciso ser marinheiro para fazer o concurso. Está aberto a todo mundo. Volte aqui, homem, senta. É claro que na maioria das vezes só requerem homens com vasta experiência, homens de bordo, mas eu estudei a lei que regula o concurso. Qualquer pessoa pode fazer, basta requerer. Aliás, o requerimento já está aqui prontinho para você assinar. Hã? Tudo bem, eu posso requerer. Mas e os exames? Não se nada disso aí, eu não quero ver coisa mais complicada. Pô, e tese? Eu não gosto de escrever, eu não vejo muito esporro do Marvô por causa disso. Eu já providenciei tudo. A tese já está sendo escrita. Com você? Até aí eu não vou. Quem está lhe fazendo esse favor é o Tenente Mário. Depois, se quiser, você o recompensa. O que ele quiser, para não falar da minha amizade eterna. Mas e os exames orais? Não sei nada disso que está no papel. Eu já cuidei de tudo, meu velho. Nós vamos formular de 2 a 3 perguntas para cada matéria. Eu vou lhe entregar as respostas. Você decora as respostas, presta os exames, é aprovado com distinção e recebe seu bendito título. Vasco, a banca é nomeada e presidida por mim. Eu vou designar 2 tenentes, Mário e Garcia, meus amigos. E você se torna comandante jurado e sacramentado. E sem risco para a humanidade, né? Porque jamais irá se meter a comandar um navio, não é verdade? Deus me livre. Bom, então dentro de um mês eu reúno a banca. Ok? Um mês? Mas por que tanto tempo? Ah, já está apressado, é? É o tempo que o Mário precisa para fazer o seu trabalho e que você precisa para decorar as respostas às provas orais, homem. E se eu me atrapalhar nos exames, se eu ficar nervoso? Não se atrapalhe, não fique nervoso agora, assina o requerimento. E deu fora daqui que eu tenho trabalho a fazer. Mande logo, Márcio. É sextante, seu Vasco. Não desses instrumentos, sextante. Isso. E o estatímetro, para que serve? Estatímetro? Sei lá, para uso em estádios? Para determinação de distância, seu Vasco. O estadímetro permite a determinação de distâncias através da medição do ângulo vertical que subentende um objeto de altitude conhecida. Tal previsão pode ser deduzida se o navegante, mesmo num dia de céu limpo, sem vento ou ondas, identificar em determinado azimute o surgimento no horizonte, em altos níveis, de formações de círculos de cristais com acentuado deslocamento em direção ao navio. Foi bem, né? Bom para você, tenente? Aproxime-se, por favor. Sendo excelentes os resultados das suas provas, determino que lhe seja conferido o título de capitão de longo curso. O capitão tem o dever de comunicar à capitania toda e qualquer mudança de residência. Esse diploma, capitão, lhe concede o direito de comandar navios de todas as nacionalidades, todas as rotas, dos 5 oceanos. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Comandante Vasco, se lhe pegar novamente tristes de crista caída junto os marinheiros e mando lhe dar uma surra. Agora vamos comemorar. Comandante Vasco Moscoso de Aragão, leão dos mares, tome do leme e leve-nos às putas. Vamos. Doutor, seja bem-vindo. Comandante Aragãozinho. Meu rico capitão. Obrigado. Pois foi assim, exatamente assim, que Vasco Moscoso de Aragão deixou de ser seu Aragãozinho e se tornou o comandante Vasco. Então, boa tarde. Essa distinção é uma honra para a nossa empresa, comandante.
Só uma farda, capitão? Não, é um enxoval completo. Uma farda de trabalho para festas e de gala. 12 de cada tipo, para verão e inverno. Perfeito, capitão. 47, 15, 62. Todas em mescla azul e branco? Todas. E com fios de ouro de verdade. As suas ordens, capitão. Acompanhadas de caps e bonés apropriados? Com certeza. Eu preciso das 2 de gala, pelo menos prontas daqui a 15 dias. Ah, não. Isso não vai ser possível, capitão. 15 dias. Oh, meu bravo comandante, como é que vai esta valentia? A serviço de Vossa Excelência, meu governador. Governador? Sim. O senhor pode me acompanhar? Vai. Com licença. Com certeza. Com certeza. Você está perfeito. Até o Vasco da Gama tem um velho serviço. Acha? Falta só uma coisa. O quê? Uma condecoração, meu amigo. Uma bela condecoração. Mas eu não sou militar nem político. Como é que eu vou conseguir uma coisa dessas? Nós conseguiremos. Vai custar uns trocados, mas vale a pena. Nosso pedido é em benefício do comandante Vasco Moscoso de Aragão. Vasco Moscoso? Mas não é o seu Aragãozinho, da firma Moscoso e Companhia? Neto do velho José Moscoso. Pois é ele mesmo, sim, senhor. Só que agora ele é comandante da Marinha Mercante. Eu não sabia que tinha embarcado. Não embarcou, mas ele fez o concurso exigido por lei. Conheci muito o avô dele. Português direito, honesto, homem de bem. Agora me diga uma coisa. Por que é que o governo de Portugal vai condecorar o neto? Pelos seus relevantes feitos marítimos. Marítimos? Mas o gajo sequer embarcou. Ora, seu Fernandes, o homem paga. A sua arruinada república terá o prazer em condecorar o bom Aragão por uns ricos cruzeiros. E lembre-se que ele se chama Vasco. É português, é comandante. Quase um parente do almirante Vasco da Gama. É isso mesmo. A condecoração, a importante comenda do governo português, ele comprou com o dinheiro do avô. Assim como também comprou todas aquelas coisas que ele tem em casa, aqueles instrumentos marítimos, num leilão dos objetos de um navio inglês que naufragou em nossa costa. Vasco Moscoso de Aragão cumpriu sua promessa. Nunca mais apareceu diante do comandante Jorge Nadrou de crista caída. Tinha seu título, era feliz. Só se entristeceu depois uma vez na vida. Um brinde ao comandante Jorge, o comandante de um destroyer. Na festa de despedida do próprio Jorge, promovido e enviado para a capital federal no comando de um navio de guerra. O que foi dessa vez, comandante? Nada. Só que a festa nunca mais vai ser a mesma. Levante a crista, Vasco. O marinheiro jamais se dobra a tristeza. Jamais. Algum tempo depois, terminou o mandato do governador, Jerônimo e Pedro se mudaram atrás de nova mamata, deixando o Vasco sozinho. Os anos foram passando e Vasco não soube juntar-se a outra roda. Quem tinha sido da suprema elite da cidade não podia mais se misturar com comerciantes e empregados. E a champanhe começou a ter em sua boca o gosto amargo da saudade. Então o senhor é comandante de navio? Deve ter muita história para contar. E o senhor já viajou lá para as bandas da China e do Japão? China e Japão? Muitas vezes, sim, senhor. Conheço aquilo tudo. Então me diz uma coisa. É verdade que as mulheres de lá, elas são peladinhas, só tem cabelo na cabeça e a xoxota delas é atravessada? Mentira. Andaram me enganando. Me contaram. Não tem nada disso. São iguais às de toda parte. Só que mais apertadas. Mais gostosura. É mesmo? E o senhor andou com muitas delas? Uma vez em Xangai, num beco escuro, encontrei uma chinesa chorando. Chamava-se Liu. E a pobre tinha se metido com a máfia chinesa e a comida... Vasco passou a contar suas histórias. Não perdia nenhuma oportunidade de inventar lorotas. Ficou muito popular entre seus vizinhos, que se acostumaram a tratá-lo como o comandante. Quando finalmente se aquietou e caiu em si, o otário tinha deixado de ser o patrão da firma.
Naqueles anos de esbórnia e putaria, Vasco tinha gastado o que tinha e o que não tinha. Suas dívidas eram espantosas. Menendez o colocou contra a parede e Vasco teve que deixar a sociedade acontentando-se de uns prédios de aluguel e de uma certa quantidade de apólices. Rebaixado de milionário a simples remediado, Vasco vendeu a sua casa na capital, pegou a negra Balbina, sua cozinheira e amante, seus instrumentos de navegação, seus cachimbos, seus diplomas, seu passado heróico e mudou-se para cá, para Periperi, onde veio contar suas velhas mentiras para um bando novo de otários, aquele velho safado, comandante maior. Filho do égua! Filho do égua! Safado, sim! Mentiroso! Mentiroso! Comandante maior! Esse bando de comandante da gente comandar na luz contra uma ação! Isso dá até cadeia, Chico! Comandante Mafia! Eu te pego, Chico! Comandante, desculpe, mas é preciso fazer alguma coisa contra esse mentiroso. Puro despeito, Zequinha. Puro despeito. Se eu precisar me defender um caluniador, se entre a minha palavra e a dele as pessoas vacilam, então acho que prefiro ir embora. Emílio, olha aí. Só mesmo um irresponsável é capaz de fazer uma afirmação tão absurda quanto essa. Onde já se viu? Um governo europeu vendendo assim como se fosse peixe ou cachaça uma condecoração respeitável, uma ordem vinda da época dos Templários. O cônsul era um negociante. Fez um bom negócio com o seu governo. Infâmia! Infâmia! É muita infâmia! Essa vila miserável não merece mesmo a honra de abrigar um cidadão de tanta fama e prestígio como comandante. Calma, Zequinha. Aliás, ele já está até pensando em ir embora. Vai fugir desmascarado, contar suas mentiras em outra freguesia. Velho sem vergonha. Sem vergonha é você! É você o sem vergonha que fica imitando mentiras a respeito do comandante! Seu mentiroso! Invejoso! Exaltado! Calma, Zequinha. Calma, Zequinha. Calma. Calma. É, gente? Nessa vida é preciso tranquilidade. Tranquilidade. Calma. Tá calmo? Senhores, com licença? Com licença. Os senhores sabem onde mora um certo Vasco Moscoso de Aragão, capitão de longo curso? O navio de nossa companhia chegou essa madrugada ao porto com a bandeira meio pau. Na noite anterior, em plena travessia, faleceu o comandante. De imediato assumiu o comando, mas a lei exige que até a chegada de um comandante na companhia, o navio seja conduzido por outro capitão de longo curso, qualquer um, mesmo aposentado. Se imediato não pudesse levar o navio até o Rio de Janeiro, onde a companhia dispõe de outro comandante. Bom, enfim, tenho que descascar esse abacaxi. Bom, como é natural, fui até a Capitania dos Portos, onde estão inscritos os capitães diplomados. Mas quase todos eram comandantes de navegação fluvial, sem experiência com mar. Comandante mesmo, com exame completo e trabalho aprovado, só havia um. Esse tal Vasco Moscoso de Aragão, dado como residente aqui em Periperi. Pois estou aqui atrás dele. Venho convidá-lo a assumir o comando do navio. Pois vai ter que procurar outro, porque esse comandante não vai tirar os pés daqui. Não acredite nisso, senhor. O comandante Vasco ficará feliz com essa missão. Senhor Américo, não posso ajudá-lo. Quando me aposentei, jurei nunca mais pôr os pés num passadiço. Foi uma história triste. Meus amigos aqui conhecem os detalhes. Mas é a chance de esmagar essas serpentes, comandante. Juramento é juramento. Palavra de marinheiro não volta atrás. Desculpe-me, comandante, mas o senhor é obrigado por lei. Aliás, o senhor sabe disso melhor do que eu, né? Permita-me falar a sós com o senhor Américo. Preciso discutir uns detalhes técnicos com ele. Boa viagem, comandante. Obrigado, Zé Paulo. Nossa, obrigado. Obrigado. Boa viagem, comandante. Obrigado, Emílio. Quer dizer que vai assumir o navio, comandante? Por que não, Zequinha? Cumpre meu dever. E o juramento? Exigir um documento da companhia com a razão pela qual rompo meu juramento.
Agora te perdoará. Fugiu! Nunca mais vai voltar. Vai conduzir o navio até o rio. Tem que ser muito burro para acreditar nisso. O charlatão vai desaparecer no mundo. A verdade se saberá. Quem viver, verá. Este é o Jubiabá, comandante. Estão só esperando pelo senhor. Vamos? O Rito partiu. Senhor comissário de bordo, comandante Vasco Moscoso de Aragão. Comandante. Vamos? Senhores, senador Homero Cavalcante, advogado Firmino Moraes, comandante Vasco Moscoso de Aragão. Que sorte encontrar o senhor, comandante. Senão ficaríamos retidos aqui. Foi muita gentileza sua, comandante. Cumpro somente o meu dever. Bom, vamos? Com licença. Perdão, comandante. É que ele não sabe o quanto lhe devemos. Vamos. É um prazer, senhor. O que foi? Ei, não pode fazer isso. Boa tarde. Boa tarde. Senhores, capitão Vasco Moscoso de Aragão, que nos dá a honra de assumir o comando do navio. Jair Matos, nosso imediato. Muito me honra, comandante, servir sob as ordens de quem ostenta tão alta condecoração. Aguardamos suas instruções, comandante. Os senhores sabem que a minha presença aqui é apenas uma formalidade exigida pela lei. Não penso mudar o que quer que seja nesses poucos dias de comando. O navio está em boas mãos. Continue o senhor imediato a comandá-lo. Bem se vê, comandante, ser o senhor um lobo do mar, conhecedor dos costumes da navegação. Só recorreremos ao senhor se surgir algum problema grave, coisa que espero não acontecerá. Apresento-lhes o nosso novo comandante. Encantado. Me diga uma coisa, senhor comandante. Esse barco vai balançar como ontem? Nunca passei tão mal em toda a minha vida. Garanto o tempo perfeito até o fim da viagem. Encomendarei para a senhorita um mar de rosas. Ah, mas o comandante é muito simpático e bonitão. Tá vendo, comandante? Tá fazendo uma conquista. Imaginem, um homem da minha idade. Ah, deixe disso, comandante. O senhor não é velho. Com licença. Permita-me, senhora. Que gentileza. É um prazer ajudá-la. Sente-se. Muito obrigada. Quieto, Jasmine. Respeite o comandante. Eu acho que ele não gosta muito de mim. Já ontem no embarque... Ele é assim com todo mundo. Tem ciúmes de mim. Depois acostuma. Vai ficar em Vitória? Não, eu vou até o Rio. Eu moro lá, com meu irmão. Ele é casado e tem 2 filhos lindos. E a senhora? É casada? Eu? Não quis casar. E o senhor? Onde vive a sua família? Não tenho família. Viúvo? Solteirão. Essa vida no mar, sempre embarcado. Suas amigas estão sentindo a sua falta, comandante. Amigas? Acabei de conhecê-las. São atrizes. Dizem. Os homens todos ao redor. Doutor Firmino, então, não se afasta um minuto. Parece que não existe mais ninguém a bordo. Não é possível. A senhora exagera. Com a senhora a bordo, como é que alguém pode olhar para outra mulher? Assim o senhor me deixa sem graça, comandante. 5, 9.
Número 80, meus senhores. 80. Lembrem-se, o jogo está valendo essa linda peça de porcelana. Número 18. Número... Atenção. 20. Número 20. Só falta uma casa. Número 37, meus senhores. Número 37. Número 8. Completo. Ganhei. Queria tanto aquela lembrança. O prêmio é seu, cavalheiro. Meus parabéns. Senhores, o jogo acabou. Boa noite. Com licença, dona Clotilde. A senhora podia tocar uma música pra gente? Não estou preparada. Não gosto de tocar de improviso. Ah, por favor, seja gentil. Você toca? Gostaria muito de ouvi-la. Então está bem. Uma só. Para o senhor, comandante. Clotilde Maria da Assunção Fogueira. Nome de nobre, não é mesmo, senador? Você a conhece, Firmino? Claro que conheço. O caso do sumiço do noivo dela foi muito comentado na sua época. Sumiço do noivo? Sumiço. Deve fazer uns 20 anos. E o que foi que aconteceu? Clotilde era muito requisitada pelos rapazes. Tocava piano, tinha talento pra música. Não era feia, não, senhor. Se quisesse, podia ter se casado e bem. E não se casou por quê? Escolheu demais. Queria um príncipe encantado. Um clássico. Quando se deu conta, já estava com seus 25 anos, num tempo onde a mulher se casava aos 18. Então foi aí que apareceu no Rio de Janeiro um médico metido e elegante. Montou o consultório e ficou ali esperando a clientela. Só que enquanto esperava, arrastou as asinhas para Clotilde, né? Conquistou com a música. Era entendido. E também ela já não estava mais tão exigente. E hoje em dia ainda menos. É verdade, senador. Bom, noivaram com 1 mês ou 2 de namoro. Ele podia até entender de música, mas em medicina era fraco. Tinha poucos clientes, mal ganhava para viver. Foi então que uns amigos lhe arrumaram emprego em Porto Alegre. Aí ele foi para Porto Alegre, não voltou mais. Não, senador, deixa eu contar a história. O casamento foi marcado às pegaças. A cerimônia era na casa da noiva. Era moda naquela época. O ato estava marcado para as 5. Mas às 4 horas a casa já estava totalmente cheia. O médico? O noivo? Esse estava atrasado. Pois às 5h10, quando a noiva apareceu em seu elegante vestido, ele ainda não tinha chegado. O atraso do noivo atingiu o limite tolerável de 30 minutos. A esse ponto foram procurá-lo na pensão onde morava. Ele tinha saído por volta da hora do almoço. Só às 9, senador, chegou a notícia incrível. O miserável tinha fugido para Porto Alegre no navio. Comprou a passagem a bordo minutos antes da partida. Que coisa. Bravo! Bravo! Mas, nossa, que beleza. Que sentimento. Que execução perfeita. O piano desse navio eu nunca vi tão desafinado. Tô ruim assim? Péssimo. Não dá gosto de tocar. Eu vou mandar chamar um afinador na próxima parada. Não quer dar uma volta pelo navio? Eu adoraria, comandante, mas eu não posso. O Jasmin está sozinho na cabine. Eu devo ir. Boa noite. Boa noite. Comandante, o senhor não poderia amanhã, aproveitando a nossa parada, me mostrar a Vitória? Claro, mas eu também não conheço a cidade. Não conhece. Deve ter passado por lá milhares de vezes. Justamente, passado, mas eu nunca tive tempo de conhecê-la de verdade. Pelo jeito, o senhor não quer me acompanhar. Deve ter uma namorada por lá. Não, não diga isso. Esse tempo já passou. Eu até cheguei a pensar que nunca mais olharia para outra mulher. Mas agora... Eu devo ir. Até amanhã. Boa noite.
Boa noite. Me dá licença? Boa noite. Conhece o jogo, comandante? Eu não sei jogar, mas gosto de ver. Quem está ganhando? Não tá vendo, comandante? Eu nunca vi tanta sorte. O Dr. Stênio está nos limpando. Seus 32 mais 64. Desisto. Boa noite, senhores. Boa noite, comandante. Ainda é cedo, doutor. Vamos conversar um pouco? O senhor desembarca em que ponto? No Rio. Tô morrendo de sono, comandante. Conversamos amanhã. Hoje mesmo e agora. Ouça, seu trapaceiro. Você desembarca amanhã. Que é isso, comandante? Eu cresci jogando poker, meu caro. Andei 40 anos embarcado e conheço todos os profissionais de porto. Desembarque calado se não quiser ir para a cadeia. Eu paguei minha passagem. Capital bem pegado. Já rendeu bons juros, não rendeu? O senhor é quem manda. Boa noite, então. Comandante, esse negócio que o senhor tá levando aí é meu. Seu? O quê? Esse troço. Eu ganhei no bingo. Na pura sorte, sem trapaça. Sem trapaça? Pode ser. Mas eu lhe estou fazendo um favor. Está um azar danado no poker. Aliás, você já teve a prova. É melhor deixar comigo. Eu posso te fazer sorrir, meus olhos brilham para ti, os pés já sabem onde ir, ninguém precisa decidir. Verdade, uma ilusão, vinda do coração. Verdade, seu nome é mentira. Verdade, uma ilusão. É verdade. É triste estar sozinho. Diga uma coisa, você não pensa um dia... O quê? Se encontrasse um homem de bom coração, não aceitaria ser feliz com ele? Não sei. Eu tenho medo. Eu acho que eu nunca vou ser feliz. Se encontrasse uma mulher capaz de entender um velho... Um velho? Você. Não diga isso. Era bem capaz de... Comandante, dona Clotilde, não é esse o caminho do salão? De modo algum, doutor. O senhor deve estar enganado. O salão fica justamente do outro lado. Ah, eu acho que nos perdemos, então. Tchau. Descarada. Ele é casado. O amor é como a tempestade. Não respeita convenções. Olhe. Então, Clotilde, ainda não entendeu? Eu não acredito nos homens. Eu também não acreditava nas mulheres. Mas agora estou apaixonado. O que vai acontecer? Vamos ter de casar, se você quiser. Eu preciso te contar uma coisa. O quê? O motivo da minha solidão. Um dia eu amei um homem. Era um médico. Rico, muito bem sucedido, vindo de Porto Alegre. Disse que me amava. Ficamos noivos, marcamos a data do casamento. Eu tinha então uns 17 anos. Mas os homens são falsos. Ele mentiu para mim. Às vésperas do casamento, eu descobri que ele tinha seduzido uma pobre moça em Porto Alegre. Uma costureira. Ela tinha tido um filho dele. Eu recebi uma carta, anônima, me contando tudo isso. Despedaçando meu coração, eu rompi com meu noivo. Exigi que ele voltasse para Porto Alegre e se casasse com a mãe do filho dele. Eu também tenho uma história triste que explica a minha solidão. Chamava-se Dorothy. Ela morreu na véspera do casamento.
Tinha acabado de obter o divórcio. Casada? Sim, ela era casada quando eu a conheci a bordo do Benedict. Grande navio no qual eu fazia a rota entre a Europa e a Austrália. Foi uma paixão quase tão grande quanto a que eu sinto agora. Ela viajava com o marido. Mas de que servem as leis diante do amor? Acabamos nos apaixonando. Mas eu era o comandante. Eu não podia. Eu larguei o navio, ela pediu o divórcio. Desembarquemos juntos em um porto perdido asiático, esperando a decisão do marido dela. Sem vergonha. Casada? Não, Clotilde. Não seja injusta. Não a julgue mal. Não houve nada entre nós, não passamos de uns beijos. Dorothy contou tudo ao marido. E só fugiu porque aquele egoísta não quis o divórcio. Ela até ficou hospedada na casa de uma missionária, irmã Carol, esperando. Só depois do divórcio e do casamento é que seríamos um do outro. Depois de algumas semanas, ela conseguiu o divórcio. Os papéis para o casamento já estavam sendo preparados quando uma febre, aquela terrível febre da Ásia, a qual eu sou imune, acabou com ela. 3 dias. Com ela e com a minha carreira. Fiquei louco. Jurei nunca mais entrar no navio. E se agora estou no comando desse, é porque a lei me obriga. É por isso que eu nunca me casei. Tranquei meu coração para sempre. Mas agora, nessa viagem... O comandante está levando a coroa pelo navio afora. Já estiveram na casa de máquinas, na estiva, e eu não me responsabilizo. E desde quando o comandante não tem o direito de mostrar o navio a um passageiro? Ainda mais sendo seu namorado. Vai cair de uma escada, se se matar. Mas será o segundo capitão que enterraremos nessa viagem. Um recorde. Senhorita Clotilde, o meu comissário... Perdão, o meu imediato e o senhor comissário. Bom dia. Comandante, corre tudo no melhor dos modos. Chegaremos ao Rio amanhã às 11 horas. Estou conduzindo a senhorita Clotilde numa visita ao navio. Vou levá-la à sala de rádio. Não quer explicar às senhoras os instrumentos de comando? Mais tarde, talvez. Com licença. Senhor comissário, não pedi que quando parássemos em Vitória, fizesse vir um afinador a bordo para pôr o piano em condições? Tem sua terra confiante? Quando retorno, a senhorita Clotilde, que é uma pianista de mão cheia, me disse que o piano está na mesma, uma lata velha. Desculpe, comandante, mas na viagem passada embarcou um pianista de São Paulo. O homem deu um concerto a bordo. Não se queixou. Essa coroa está muito exigente. Faça-me o favor, senhor comissário, de tratar os passageiros com respeito. Mas esse pianista devia ser um charlatão qualquer. Procure um afinador sem falta. Mas, comandante, não atracaremos até nosso destino final. Esse é um problema dos senhores. Eu estou dando uma ordem. Tenha um bom dia. É uma surpresa para você. Quem é essa? É a mulher do comandante que morreu. Não, veja. Olha lá. Nossa, que bonita. Acho que eu vou apresentar você ao meu irmão, no cais. Flor, lembre-se que não posso descer junto com você, meu bem. É o último porto. Vou estar muito ocupado a bordo. Então você vem jantar conosco. Na hora de desembarcar, eu vou entregar para você um papel com o meu endereço. Parada as máquinas. Comandante? Diga. Comandante, chegamos ao fim da nossa viagem. A previsão da meteorologia de tempo belo e calmo com uma leve brisa. Felizmente, tudo correu bem. Felizmente. Agora só resta o senhor dar as ordens finais. Comandante, com quantas espias vamos amarrar o navio ao cais? Como? Com quantas espias vamos amarrar o navio ao cais do porto do Rio de Janeiro? Mas eu já disse que não quero envolver-me em nada. Vim aqui só para atender a lei. O navio está em boas mãos. Desculpe, comandante, mas o senhor não está lembrando que esse é o último porto da viagem?
e que no último porto compete ao comandante e a mais ninguém ordenar o número de espias com que se deve amarrar o navio ao cais. Último porto. Tem razão. Não estava lembrado. As espias. Comandante, os passageiros estão esperando, as máquinas estão paradas, mas o navio ainda está solto. Com quantas espias vamos amarrar o navio? Com todas. Ordem do comandante. Amarrar o navio com todas as espias. Amarrar o navio com todas as espias. E com quantos springs, comandante? Todos. Ordem do comandante. Todos os springs. Ordem do comandante. Usar todos os springs. Todos os springs. Vai, tira! Pois, senhores, eu gostaria de pedir desculpas pelo atraso. Nós tivemos um pequeno contratempo. O nosso comandante mandou descer todas as amarras. E com quantos lançantes, comandante? Todos. Amarração de través da aleta ou pela bochecha? Ordem do comandante. Todos os lançantes. Ordem do comandante. Amarração de través da aleta. E pela bochecha. Por isso nós estamos um pouco atrasados, mas... E com quantos ferros, comandante? Todos. Com todas as manilhas? Todas. Ordem do comandante. Soltar todos os ferros com todas as O homem nunca deve ter posto os pés no navio. É o que eu estou dizendo. Com corote também, comandante? Ligado por amarra ou cabo de aço? Pelos dois. Ordem do comandante. Arriar o ancorote e ligá-lo com amarra e cabo de aço. Com todas as amarras. É o presente. Muito obrigado, comandante. A amarração está concluída. É como lhe digo, senhor. O homem nunca pôs os pés no navio. Licença. Lu. 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 Comandante, o senhor está sentindo alguma coisa? Comandante. Tudo bem. Se importe, não. Obrigado. Com licença, comandante. O senhor poderia assinar aqui os papéis de desembarque, por gentileza? Tem um quarto para o senhor reservado no Grande Hotel. O navio retorna amanhã às 17 horas. Há uma cabine de primeira reservada para o senhor. Passar bem. Oi, rapaz. Pois não? Pode me dizer onde encontro uma pensão barata? Barata? Só se for a Dona Amparo, na Farol das Estrelas. Mas ela fica um pouco longe. Não tem problema. Pode me indicar o caminho? Se quiser, posso levar sua mala. Depois você me dá o que quiser. Eu pego. Obrigado. Certo? De asa, que o céu minha casa.
jantar está na mesa, coronel. Não quero nada. Obrigado. Uma cachaçinha, pelo menos, para levantar o ânimo. Abra, comandante. Capitão. Capitão Vasco. Comandante Vasco. Abra, capitão. Comandante! Abra, comandante! Abra a porta, comandante, por favor. Comandante! A Companhia Marítima oferece ao comandante Vasco Moscoso de Aragão esta medalha comemorativa. Uma merecida homenagem, meus senhores, a este grande capitão, único entre os velhos marinheiros a prever a catastrófica tempestade e a salvar o seu navio do desastre ocorrido no cais do Rio de Janeiro. Muito obrigado, capitão. Obrigado. Tanto rapaz a bordo foi olhar para minha apaixonada. Chamava-se Clô. Não tinha mais que uns 20 anos. Cabelo encaracolado, pele morena. Quem sabe guiar uma barca, sabe guiar uma mulher. Pois ambas estão sujeitas à lua e ao vento. Eu a levava a conhecer o navio, a apreciar a lua e as estrelas do tombadinho. Apareceu mais tarde no cais para me dizer adeus na hora da partida. E na despedida? Ela chorou, comandante? Comandante, uma erva! Comandante, um gato!
céu desaba, de asa, que o céu minha casa. De asa pra eu aterrissar no céu, de paraquedas pra eu saltar do chão pro céu, pra uma estrela acender na minha mão, de nuvens que se movem feito ondas que batem e arrebentam lentas em mim e dão banhos de querubim na minha asa, que o céu desaba, de asa, que o céu minha casa, de asa, desceu, de sol, de asa, que quando é noite eu tenho mágoa. De asa, desceu,